Olá, me chamo Gabriel, estou cursando pela UEPG, o curso em Licenciatura em Computação, e tentarei transmitir um pouco do meu conhecimento até agora sobre o curso. O objetivo dessa aula é introduzir conceitos fundamentais de programação e computação. Vamos discutir o que é um computador, o que é uma programação, o que é um algoritmo, o que são variáveis, os diferentes tipos de dados e o que é um identificador de variável. Então, vamos lá. Vamos imaginar uma situação de um problema, que você está planejando uma viagem entre amigos, e você precisa calcular a quantidade de combustível necessária, considerando a distância a ser percorrida e o consumo médio do carro e o número de paradas para reabastecimento. Além disso, você quer dividir igualmente os custos entre todos. Como você pode resolver isso de maneira eficiente? Aqui você pode introduzir o conceito de um computador, como uma ferramenta que pode ajudar a você a resolver esse problema. Um computador é uma máquina capaz de executar uma sequência de instruções definidas pelo homem para gerar um resultado. Neste caso, poderia usar um computador para calcular a quantidade de combustível necessária para a viagem, considerando a distância a ser percorrida e o consumo médio do carro. Além disso, o computador pode ajudar a calcular o custo total da viagem e dividir o custo igualmente entre todos. Defi- A programação é um processo de criar um conjunto de instruções que os computadores usam para realizar uma tarefa ou resolver um problema. Existem várias linguagens de programação, cada um com suas próprias regras e sínteses. E aqui escolhe a linguagem depende do problema que você está tentando resolver. No nosso cenário, você poderia usar a programação para criar um programa que calcula a quantidade de combustível necessária para a viagem e dividir os custos igualmente entre todas. E nisso vira um conceito básico da computação, que é o algoritmo. O algoritmo é uma sequência de instruções ou comandos realizados de maneira sistemática com o objetivo de resolver um problema ou executar uma tarefa. No contexto da nossa situação do problema, um algoritmo poderia ser usado para calcular a quantidade de combustível necessária para a viagem e dividir os custos igualmente. É semelhante à receita de um bolo, onde cada passo deve ser concluído antes de passar para o próximo. E o algoritmo funciona de maneira semelhante. Como assim? Tipo a receita do bolo. Você tem que seguir aquelas orientações para fazer o bolo. Por exemplo, reunir ingredientes, que seriam as variáveis. Primeiro, você precisa reunir todos os ingredientes necessários para o bolo. Isso pode incluir farinha, açúcar, ovos, manteiga, fermento e qualquer outro tipo de ingredientes que a receita exige. Preparar os ingredientes, que seriam as instruções. Em seguida, você precisa preparar os ingredientes. Isso pode envolver ações como medir a farinha, quebrar os ovos ou derreter a manteiga. Misturar e assar seria a execução. Depois de preparar os ingredientes, você precisa misturá-los na ordem correta e em seguida colocar a mistura no forno para assar. E o resultado que seria a saída. Finalmente, depois de um certo tempo, o bolo estaria pronto e você poderia removê-lo do forno. Este é o resultado final do seu algoritmo. Agora que vocês entenderam o que é algoritmo, vamos para variáveis, o- onde aprenderemos os conceitos básicos para programar. Uma variável é um conceito fundamental na programação. A variável é como uma caixa onde podemos armazenar um valor, que pode ser um número, um texto, um booleano, verdadeiro ou falso, outros tipos de dados. E esse valor pode mudar e medir na medida que o programa é executado. Daí o nome que se chama variável. Também é importante mencionar que cada variável tem um nome único.
que é usado para referenciar o seu valor no programa. Existem regras para nomear variáveis, como o fato de que o nome deve começar com uma letra ou sublinhando e não pode conter espaços ou caracteres. Tipos de dados. Existem 5 principais dados: integer ou inteiros. Este é um tipo de dado numérico que pode armazenar numéricos inteiros positivos e negativos, mas não são números decimais. Por exemplo, 5, -3 e 0 são números inteiros. Real. Esse é um tipo de dado numérico que pode armazenar números reais, que inclui tanto números inteiros quanto números do ponto fluente, decimais. Por exemplo, 3.14 menos 0.25 são números reais. O char. Esse é um tipo de dado que pode armazenar um único caractere. Por exemplo, A, B, 9 e a sigla de dinheiro, S. São caracteres. O string. Este é um tipo de dado que pode armazenar uma sequência de caracteres, ou seja, texto. Por exemplo, Olá mundo, ABC 123. Esses são strings. Os booleanos. Esses são um tipo de dado que pode armazenar dois valores: verdadeiro, que seria true, ou falso, que é false. É comunicamente usado para condições lógicas. Por exemplo, uma variável integer poderia ser usada para contar um número de amigos que vão à viagem, enquanto uma variável real poderia ser usada para armazenar a quantidade de combustível necessária. Identificador de uma variável é basicamente um nome que você dá a uma variável e como você refere a variável em seu código. E nisso existem algumas regras que devemos seguir. Regra número 1. Só podemos utilizar números, letras maiúsculas ou minúsculas. E o único caractere especial que é permitido aqui, o underline. Regra número 2. O primeiro caractere deve ser sempre uma letra ou um underline. Regra número 3. Não são permitidos espaços em brancos ou outros caracteres especiais. E regra número 4. Que não podemos utilizar palavras reservadas, ou seja, algumas palavras que identificam algumas coisas da linguagem de programação. E nisso eles chamam de identificador de variáveis válidos, como nome completo, com underline no meio, número 123, o underline antes do nome, e meu identificador. E os inválidos, o nome completo, mas tem espaço dele, se chama inválidos. Nome completo tem que ser um underline, não pode ter o número antes, aqui no exemplo, e não pode ter outro caractere diferente do underline. E para nós finalizar, fazer uma revisão rápida do que nós aprendemos hoje. O computador é uma máquina que executa instruções para gerar um resultado. O algoritmo é uma sequência de instruções realizadas de maneira sistemática para resolver um problema ou executar uma tarefa. A variável é um espaço na memória do computador onde podemos armazenar um valor. Os tipos de dados definem o tipo do valor que uma variável pode armazenar. Os principais tipos de dados que discutimos foram o integer para números inteiros, o real para números reais, o char para um único caractere, o string para uma sequência de caracteres, ou os booleanos para valores verdadeiros ou falsos. E é isso, pessoal. Obrigado até por assistirem. E se tiverem alguma dúvida, estou à disposição.